Olá, é uma satisfação ter você aqui no meu canal assistindo mais uma videoaula comigo. Se você gostou da minha videoaula, deixe seu like aí embaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal. O tema da nossa aula de hoje será associação de resistores em série. O que seria uma associação de resistores em série? Nada mais é do que uma forma de agruparmos dois ou mais resistores conforme, aqui nós temos três resistores, R1, R2 e R3, conectados um sequencialmente ao outro. Por isso, denominamos associação de resistores em série. Nos livros didáticos, nós usamos a representação esquematizada na figura abaixo. Então, temos o resistor 1, 2 e 3 conectados sequencialmente. A associação de resistores em série possui duas características muito importantes. A primeira característica é que a corrente elétrica que irá percorrer este circuito só terá um caminho. Portanto, a corrente liberada pela fonte irá atravessar pelos caminhos do resistor 1, resistor 2 e resistor 3, sendo que todos eles terão o mesmo valor de corrente elétrica. Então, matematicamente, nós podemos anotar que a corrente liberada pela fonte é igual à corrente do resistor 1, igual à do resistor 2, igual à do resistor 3. A segunda característica é que a tensão elétrica será dividida pelos resistores. O que seria isto? Aqui nós temos uma figurinha de uma bateria. Essa bateria comum tem 1,5 V. Ela estaria disponibilizando essa tensão para os extremos dessa associação, para o ponto A e B. Portanto, os resistores 1, 2 e 3 irão dividir essa tensão. Cuidado, não estou dizendo que vão dividir na mesma proporção. Isso só ocorrerá se os resistores forem iguais. Na maior parte das vezes, os resistores serão diferentes, portanto, eles pegarão parcelas diferentes da tensão aplicada pela fonte. Esta associação de resistores poderá ser substituída por um único componente chamado de resistor equivalente. A gente pode calcular a resistência equivalente por meio de uma equação. A fórmula para calcular a resistência equivalente de uma associação em séries é dada por R1 mais R2 mais R3, ou seja, a soma direta das resistências dos resistores que compõem o conjunto. É fácil demonstrarmos que a equação da resistência equivalente é dada por R1 mais R2 mais R3. De que maneira? Devemos lembrar que a primeira lei de Ohm é escrita por R igual a U sobre I, ou podemos isolar a grandeza tensão elétrica, logo, tensão resistor vezes corrente. Lembramos que uma das características da associação em série é de que a tensão de cada um dos elementos somado dá o valor da tensão da fonte. Portanto, se nós substituirmos R vezes I em cada um desses membros, nós teremos R equivalente vezes a corrente igual a R do primeiro vezes a corrente que percorre o primeiro, mais
R vezes a corrente do segundo, mais o R do terceiro vezes a corrente que passa no terceiro. Também devemos lembrar que uma das características da associação em série é que a corrente é a mesma que percorre o circuito. Todos terão a mesma corrente. Logo, se todos esses valores forem iguais, matematicamente poderemos fazer uma simplificação. Logo, sobra R equivalente, sobra R1, sobra R2, sobra R3. Portanto, está aí demonstrado. Vamos aos exemplos. Exemplo número 4. Muito simples. Temos aqui uma associação de resistores com 3 resistores. Esta associação é em série. A resistência equivalente será dada por R1 mais R2 mais R3, somando os valores 12 mais 5 mais 8, vamos obter o resultado de 25 ohms. Logo, esses 3 resistores em série, eles equivalem por um único de 25. É simples assim mesmo, pessoal. Não se assustem. Exemplo número 5. Dada a associação de resistores, calcule a resistência equivalente, a corrente elétrica no circuito e a tensão que cada um dos resistores está submetido. A resistência equivalente vai ser muito simples. 12 mais 4 mais 14. 12 mais 4, 16, mais 14, 30. Respondido a letra A. Vejam a nota destas informações. Na letra B, o problema perguntava qual a corrente elétrica no circuito. Portanto, fizemos aqui uma nova figura, substituindo aqueles 3 resistores por um único. O equivalente que nós calculamos na letra A, o equivalente 30 ohms. A corrente que sai da fonte de energia, que é a nossa corrente do circuito, ela pode ser obtida de forma bem simples também. Basta a gente pegar a lei de Ohm e fazermos I igual a U dividido por R. A corrente no circuito será então a tensão de 120 dividido pela resistência equivalente. Logo, 120 dividido por 30 resulta numa corrente de 4 amperes. Pessoal, conclusão. No circuito em série, todas as correntes são iguais. Logo, a corrente do circuito vai ser a corrente que vai passar pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2, que vai passar pelo resistor 3. Isso vai ser muito útil para resolvermos a letra C. A letra C, o problema pede, calcule a tensão de cada um dos resistores. Vejam aqui agora, a fonte tem 120 volts. Os extremos da fonte estão conectados no lado esquerdo do resistor 1 e no lado direito do resistor 3. Portanto, os 3 resistores estão dividindo essa tensão total da fonte. Logo, cada um vai ter uma parcelinha da tensão elétrica. Para calcularmos esta parcelinha, novamente vamos para a lei de Ohm. Claro, lembrando que o resultado anterior, onde as correntes que atravessam cada um dos resistores já foi calculado. Então, a lei de Ohm, tensão igual a R vezes I. Logo, para calcular a tensão ao qual está submetido o resistor 1, basta pegarmos o valor da resistência
e da corrente que o atravessou, que a gente já fez o cálculo. Vejam, resistência 12 multiplicado por 4. Resultado, 48 volts. Para o resistor 2, vamos fazer o mesmo procedimento. Resistor 2 vale 4, corrente que o atravessa é 4, 4 vezes 4, 16. A tensão elétrica do resistor 2, 16 volts. Para o resistor número 3, nós teremos a tensão igual resistor vezes corrente. 14 vezes 4, 56. Note uma coisa muito interessante. Qual é a tensão da fonte? 120. O resistor número 1 ficou com 48 volts. O número 2, 16. E o número 3, 56. Percebam que a soma desses três valores dá 120 volts. Pessoal, ficamos por aqui. Desejo a vocês bons estudos. Oriento que não esqueçam de realizar as suas atividades que foram postadas no SIGA IFC e até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.